irmãos, nesse momento nós vamos ficar de pé para a proclamação do Evangelho que hoje se encontra em Lucas capítulo 1, do verso 26 a 38. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 26 diz o texto da palavra do Senhor: no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temais, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. A igreja pode tomar assento. Evangelho de Jesus Cristo, graças te damos, ó Pai, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes ao pequeno. A gente ainda vai decorar esse. O outro é mais fácil, né? Meus irmãos, nós estamos próximo do Natal. Hoje, no calendário cristão, nós chamamos de 4º domingo do Advento. A cada domingo nós vamos aumentando a nossa expectativa e vamos em direção à celebração, assim então, desse grande evento histórico que foi o nascimento de Jesus. Nós vimos que o Advento ele aponta tanto para a primeira vinda, quanto também renova em nós a esperança e a expectativa da promessa da segunda vinda de Jesus. Até então nós estamos aqui meditando através de João Batista. Falamos desta primeira vinda através do profeta João Batista. Vimos também aqui uma outra figura durante a liturgia que nós fizemos leitura ao longo desse período do Advento, que foi a figura de Isaías, o profeta messiânico. E hoje, mais próximo da celebração do Natal, nós temos como uma figura de grande importância que nos lança uma profunda expectativa e reflexão a pessoa da bem-aventurada Maria, a mãe de Jesus. É muito interessante que a figura de Maria, às vezes, ela é exaltada a ponto de fugir daquilo que a própria palavra apresenta em algumas tradições cristãs, e por causa do exagero de alguns, ela é deixada de lado na reflexão cristã de muitas comunidades evangélicas. Tanto é que muitas das vezes você vai ver evangélicos colocando, né, o nome de suas filhas, né, de Ruth, de Raquel, de Sara, e até canções que falam de personagens bíblicos, mas você dificilmente vê a figura de Maria, que no meu ponto de vista e de grandes e de outras pessoas, de outros teólogos, ela é a
a figura de grande importância depois de Jesus, pela experiência que ela teve singular, como nenhum outro teve ao longo, de toda a história da humanidade. Então, o texto que nós acabamos de ler fala de que Maria, ela estava prometida de José. Então, aqui é importante nós entendermos, e já foi falado em outro momento, que naquela época o casamento, ele, antes da pessoa consumar a relação, o casamento, eles tinham um período que era de noivado. E no noivado era diferente do nosso noivado hoje. No noivado, no tempo aqui de Jesus, era um contrato que só poderia ser desfeito mediante um processo de divórcio. A diferença é que no noivado, ainda eles não tinham relacionamento sexual, cada um estava em sua casa. E qualquer relação fora daquele que era o noivo ou a noiva era considerado adultério. Portanto, diante da lei daquela época, uma pessoa adúltera, ela era condenada, a condenação era de morte. Portanto, Maria, ela estava prometida de José, e esse período, então, de noivado que ela tinha com José, se ela aparecesse com uma outra pessoa, ela seria considerada adúltera e poderia, assim, então, sofrer a penalidade do adultério. É interessante, que você vai encontrar esse relato em Deuteronômio 22, 23, falando sobre como que era tratada a mulher adúltera segundo a lei mosaica. O texto nos mostra que Maria, então, ela recebeu a visita do anjo Gabriel. Gabriel significa palavra de Deus, um mensageiro. Anjo significa mensageiro, A palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. E é ele que vai trazer, então, uma mensagem para Maria. Vai trazer essa palavra de cumprimento da promessa de Deus acerca daquele que nasceria da descendência de Davi, para cumprir, então, assim, na vida do povo de Israel, a promessa de um reinado eterno da casa de Davi. Foi o que nós lemos no Salmo, não é isso? Da descendência de Davi. Nós lemos no texto de Samuel, falando sobre a promessa que Deus fez a Davi, e vemos aqui também, depois, agora nessa passagem, o cumprimento desta promessa, desta profecia, que da linhagem de Davi haveria aquele que governaria, e o seu governo seria para sempre, seria eterno. O texto, então, de Romanos, que foi lido aqui também, vai falar desse Deus que cumpre a sua promessa e a sua aliança. E o texto que nós acabamos de ler do Evangelho vai nos mostrar a visitação do anjo, e esse anjo então fala para Maria que ela foi escolhida, que ela foi vista como agraciada por Deus. Na tradução de Jerônimo, que foi um pai da igreja que traduziu os escritos antigos para o latim e se tornou a Bíblia oficial da igreja de Roma, a tradução que ele coloca é ave cheia de graça, que de acordo com alguns comentaristas bíblicos, esse termo ele está correto, ele vai interpretar como ave graça plena, ou seja, com a plenitude da graça. Desde que não se pense que a graça que Maria tem é inerente dela mesma, mas ela é aquela que foi favorecida com uma graça plena dada por Deus. Essa tradução, ela está perfeitamente correta, pois fora da graça nós sabemos o que há, na verdade, o que fazemos geralmente quando a pessoa não merece. Damos o que ela merece, que é geralmente uma ação em que não é manifestado um favor imerecido. Então a ideia de graça é a ideia de receber um favor imerecido. Quando fora da graça, nós não temos o favor, nós temos o que de fato é merecido. E quando nós olhamos para a figura de Maria, embora ela esse personagem que nós vamos ver, esse personagem com grandes virtudes, a graça que ela carrega não é inerente a ela, não é dela, é uma graça dada por Deus, assim como nós também experimentamos, pois fora da graça o que temos na verdade é a recepção do que merecemos, e o que merecemos como pecador não é nada a não ser a condenação. Então o texto vai dizer que o anjo visita Maria, e o texto vai nos dizer que
esse anjo diz para ela, e ela fica surpresa, pois recebe a visitação de um ser que não é comum, é um ser de um outro plano, né? Podemos assim dizer que é um extraterrestre, porque às vezes a gente olha, extraterrestre é o quê? Fora da terra. Então, a visitação de um anjo é a visitação de um ser de um outro plano que certamente causa um certo espanto. Eu fico surpreso às vezes como as pessoas veem tanto anjos, né? Tô vendo um anjo aqui, tô vendo ali, e fica de boa, né? Não tem nenhum tipo de reação surpresa, não fica nem um pouquinho espantado. Eu ficaria espantado se visse um ser que não pertence a esta dimensão me visitando e dizendo, olha, alegra-te, varão, né? E eu, opa, o que é isso? O que está acontecendo? E ela recebe essa visitação de um ser de um outro plano, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que você vai encontrar nos textos bíblicos do Antigo Testamento. Esse anjo, então, traz uma palavra de que ela é escolhida de Deus, ela é cheia de graça, não porque há mérito nela, o mérito é do próprio Deus que concede a ela, então, essa experiência singular no plano da salvação. E aí, então, nós vamos meditar hoje no tema Maria, modelo de igreja, exemplo a ser seguido. Maria, modelo de igreja e exemplo a ser seguido. A primeira questão que nós vimos aqui no texto é o que está no verso 38. O verso 38 vai dizendo, perdão, que a minha página virou. O verso 38 vai dizer, então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra, e o anjo se ausentou dela. Aqui nós encontramos, então, depois da visita do anjo, depois que o anjo fala que ela seria aquela que daria luz ao herdeiro do trono de Davi. Porque veja lá o que está no verso de número 32. Que aquele que nasceria dela seria grande, seria chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi. Ou seja, nela se cumpriria o propósito, o plano de Deus. Esse plano que vem desde lá do Antigo Testamento, os profetas anunciando acerca do Messias. E para ser mais pontual, a promessa veio desde Gênesis, quando há uma luta ali que Deus falou para Eva de que a semente da mulher haveria de esmagar a cabeça de Satanás. Portanto, Maria aqui ela tem a oportunidade de fazer o inverso de que a primeira mulher fez. A primeira mulher, por causa exatamente da sua desobediência, ela coloca o pecado no mundo. E olha interessante como você consegue perceber o contraste do Novo Testamento, o modo como ele inicia com a questão lá de Gênesis. Olha o cenário de Gênesis, você tem o paraíso, você tem uma mulher, você tem um anjo e você tem uma palavra. Eva, o anjo na figura da serpente, traz uma palavra, desconstruindo a palavra de Deus, e você tem a atitude de Eva, que é de duvidar daquilo que Deus havia falado e de dar ouvidos à serpente. Agora o Novo Testamento começa, é por isso que os pais da igreja até chamam Maria de a nova Eva, porque ela vai ser aquela que vai inverter, ela vai criar um contraste com aquele cenário inicial. Uma mulher, um anjo, uma palavra e uma atitude. Se na primeira versão, o anjo leva a mulher à queda, e por causa da queda entra o pecado no mundo, na segunda versão aqui, você tem a mulher dizendo o sim a Deus, e por causa do sim, a salvação entra no mundo mediante a sua obediência. Por isso que os pais da igreja diziam que o nó feito por Eva foi desfeito por Maria, o nó da obediência, o nó da desobediência. Ou melhor, o nó da desobediência e o desfecho desse nó da desobediência com o sim que ela dá. Então aqui o texto vai exatamente nos mostrar que Maria, ela é um modelo a ser seguido, no sentido de que ela é um modelo de fé e ela é um modelo de obediência à palavra de Deus.
Fé, meu irmão, porque ela crer na palavra de Deus, ela crer na promessa de Deus. Ela diz assim: eis aqui a escrava do Senhor. Ela não fica titubeando, ela não fica criando desculpa. Nós devemos lembrar, por exemplo, que Moisés, quando foi chamado por Deus, o que ele fez? Ele deu desculpa. Jeremias, o que ele fez? Ele deu desculpa. Agora Maria, no máximo que ela fez foi o seguinte: olha, como é que eu vou engravidar se eu não conheço homem algum? Só isso. Ela só queria saber como que vai ficar grávida, como que ela vai explicar essa história, né, de ficar grávida, se ela não tinha ainda relacionamento sexual com José. E ela simplesmente, ao ouvir a explicação que Deus dá, ela coloca o projeto de Deus acima dos seus próprios projetos. Porque Maria era uma jovem, de acordo com alguns estudiosos, vão dizer até que talvez ela tinha aí na sua faixa dos 14, 15 anos de idade. E aí você vê uma menina com essa faixa de idade, sabendo que poderia correr risco de vida, caso ela aceitasse essa missão dada por Deus, ela abriria mão da sua vida, do seu sonho de menina, né, de mulher, para poder assumir assim então o sonho e o projeto de Deus, porque ela entende que o projeto de Deus é maior do que o seu próprio projeto. E olha como Maria então serve para nós como um modelo, quando ela diz sim. Quando ela se coloca como aquela que faz a vontade do Senhor, ela diz: eis aqui a serva do Senhor. A palavra no grego é doula, o que quer dizer eis a escrava de Deus. Eis aquela que ouve a palavra do Senhor e se coloca completamente a obedecer incondicionalmente. Incondicionalmente, ela não mede esforços para assim então atender o projeto de Deus, ainda que a sua vida estava correndo risco, ainda que ela poderia ouvir uma rejeição de José, conforme você vai ver no relato que está em Mateus. E aí o sim de Maria, em conjunto com a palavra de Deus e a ação do Espírito Santo, porque o texto diz que o Espírito Santo a envolveu, Cristo é gerado em seu ventre. Meu irmão, minha irmã, quando nós que estávamos no mundo, que não pertencíamos ao Senhor, ouvimos a palavra de Deus, somos tocados por essa graça maravilhosa e dizemos sim a Deus por causa dessa graça que nos convenceu de que o plano de Deus, que o projeto de Deus é maior do que os nossos próprios sonhos. Nós também temos a experiência de Maria, é claro, de uma maneira menos grandiosa, mas é uma experiência real de gerar Cristo em nosso ser, nosso ventre, em nosso coração. Assim como Maria disse sim a Deus, Cristo foi gerado em seu ventre. Nós também, quando dizemos sim a Deus, Cristo é gerado em nós. Maria, então, pode ser um exemplo no que tange a abnegação, a negar a sua própria vida para viver a vida de Deus. O segundo ponto que nós encontramos aqui é que Maria, ela é exemplo de humildade. Veja bem, aquele que está no ventre de Maria é o próprio Deus. Cristo é Deus. Houve um concílio na igreja chamado Concílio de Éfeso, que aconteceu no ano de 431, em que houve uma discussão se Jesus Cristo, ele era Deus, se Jesus Cristo era homem, e como que essas duas naturezas de Jesus, elas se relacionavam. E a igreja entendeu que Jesus Cristo, ele é verdadeiramente Deus, que ele é verdadeiramente homem. Há em Jesus duas naturezas unidas, não confundidas, não separadas. É por isso que não é errado. Muitas das vezes as pessoas se assustam com o termo, mas não é errado, pelo contrário, é correto dizer que Maria é mãe de Deus. Mas como assim Maria é mãe de Deus? Ela não é mãe da Santíssima Trindade. Ela é a mãe de Jesus, que é o quê? Deus. Eu não posso separar a natureza de Jesus. E foi isso que a igreja entendeu, foi isso que a igreja compreendeu. Eu não falo que Maria é mãe de Jesus enquanto homem, porque eu estaria dividindo a natureza humana da natureza divina, mas Jesus é Deus feito homem, e nesse sentido, nesse modo, a natureza de Jesus, ela não se divide. É por isso que eu posso dizer que em Jesus, Deus teve a experiência de ter uma mãe. Em Jesus, Deus teve a experiência de ter uma família. Em Jesus, Deus morreu. Em Jesus,
Deus experimentou as realidades que todo ser humano experimenta. Então, quando nós falamos que Maria é mãe de Deus, o termo que é usado na teologia é Theotokos, que quer dizer portadora de Deus. Isso não é um termo para engrandecer e exaltar Maria, mas para dizer que aquele que nasceu de Maria, que é o centro da nossa fé, ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E olha que coisa tremenda quando nós conseguimos compreender isso. No ventre daquela menina simples de Nazaré, no ventre daquela menina simples chamada Maria, estava o próprio Criador do universo. Já parou para pensar nisso? Você ganha um dinheirinho a mais, você já fica todo o quê? Já viu aquela expressão, parece que carrega o rei? E ela carregava mesmo. Não só o rei, mas o Deus rei. Isso não fez dela alguém que pudesse se exaltar, se engrandecer, pelo contrário. Olha o verso 39. Naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou que a sua prima Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? A própria Bíblia diz, a mãe do meu Deus, que a palavra Senhor aqui é Kyrios, que quer dizer Deus. Ela poderia, sou a mãe de Deus, vou ficar aqui, vou deixar você ser servida. Mas não, meu irmão, essa jovenzinha, mesmo sendo ela a mãe do Messias de Israel, ela foi subir o morro e foi estar com a sua prima Isabel para ajudá-la, que ela já estava 6 meses de gravidez. Isso mostra o que? Serviço. E o fato dela ser agraciada, o fato dela ter dito sim a Deus e colocar sua vida em obediência a Deus, isso não fez dela alguém que pudesse se exaltar por causa da posição que agora ela se encontra, encarregar o próprio Deus em seu ventre, mas ela vai lá servir a sua prima Isabel, vai ajudá-la. Isso, meu irmão, é um exemplo de humildade que Maria nos deixa e que nós podemos imitar a sua vida. Maria, ela é portadora de Deus, e o fato dela carregar em seu ventre a própria pessoa bendita de Jesus Cristo, que é Deus feito homem, isso faz com que a criança que estava em Isabel, que era João Batista, estremecesse nela. Meu irmão, Maria, ela é modelo para nós de igreja, porque todas as vezes que nós dizemos sim a Deus, Cristo é gerado em nós. E quando nós nos colocamos como discípulos, nós somos portadores de Deus também, porque carregamos o Senhor em nosso coração. E essa realidade que Maria experimentou, de ao chegar no lugar, ser uma visita que traz a presença de Deus, assim deve ser cada um de nós. Aonde nós vamos, aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés, nós devemos trazer a presença de Deus para aquele lugar, e as pessoas que estão ali perto da gente sentir essa paz, essa grandeza da presença do Senhor na minha vida e na sua vida. Assim como a Arca da Aliança portava a presença de Deus, ela portava a presença de Deus, e nós, como igreja, também somos portadores da presença do Senhor. Olha como a figura de Maria, ela é a figura da primeira cristã propriamente dita. Por quê? Porque ela tem uma experiência com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Pai que a elegeu, o Filho que nela foi gerado, e o Espírito que a envolveu e deu assim a ela essa experiência tremenda. Então esse exemplo de humildade é aquele exemplo do próprio Cristo, que Paulo vai dizer em Filipenses que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus. Humildade, servir o próximo como Maria serviu. Agora nós encontramos o terceiro ponto. No verso 31, nós vemos o texto dizendo
Que eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, nós encontramos que o papel de Maria, ele só é singular, ele só é importante porque o papel dela é apresentar a pessoa bendita de Cristo, aquele que foi gerado nela. Olha, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 2, verso de número 11. O texto vai nos dizer acerca da visita dos magos. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. O que esse texto nos mostra? Que a figura central é Jesus. Ela gera Jesus, para que Jesus seja apresentado ao mundo, a fim de que ele seja adorado. Maria concebeu o Filho de Deus. A missão dela é introduzir no mundo a salvação. A promessa que fora feita aos profetas se cumpre em Maria. A vida cristã também é assim. Dizemos sim a Deus, Cristo é gerado no nosso coração. E uma vez que no processo da nossa caminhada cristã, Cristo está presente em nós, e essa presença de Cristo em nós, é Cristo sendo formado em nós. Vamos aqui pensar a experiência de uma gestante. Ela primeiro concebe, e no período de 9 meses a criança é o quê? Formada em seu ventre, para depois essa criança vir ao mundo. E essa experiência de Maria é a experiência que toda mulher tem, e é a experiência da igreja. Cristo é gerado em nós, e os 9 meses em que a criança está sendo gerada, está sendo formada na mulher, na verdade a nossa caminhada, é a nossa experiência cristã, durante toda a nossa trajetória cristã, Cristo está sendo formado em nós. E aí quando Cristo então é formado em nós, ou seja, quando nós atingimos o que chamamos de perfeição cristã, é quando as pessoas olham para nós e veem a imagem de Cristo, e Ele é adorado, porque nós fomos instrumentos para apresentá-lo aos homens. O nome Jesus quer dizer Jeová é a salvação. Portanto, essa experiência que Maria teve de colocar Jesus no mundo, nós temos na nossa caminhada cristã de fazer com que a nossa vida seja, na verdade, a formação da imagem de Cristo. Como Paulo vai dizer em Romanos, que nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do primogênito, que é Jesus. O que é ser cristão? Ser cristão é ser parecido com Jesus. E ser parecido com Jesus é diariamente a imagem de Cristo ser formada em nós, a fim de que os homens, ao olhar para nós, vejam a imagem de Cristo. Assim como Maria foi instrumento para introduzir Cristo ao mundo, que sejamos nós instrumentos para poder fazer com que os homens vejam Cristo através da nossa vida. Se você é cristão, se você disse sim a Deus, Cristo habita em seu coração pela fé. Mas se você busca agora a vida de santificação, cada vez mais Cristo vai sendo formado em você, a ponto de que chegará um momento que a pessoa olhará para você e verá a imagem de Cristo. Por isso que eu gosto quando o Dr. Russell Shedd comentava Filipenses, quando ele dizia que nós devemos parecer com Cristo tanto, que quando o diabo se apresentar a nós, ele ficará confuso se somos nós ou se é Jesus. A graça de Deus em nós não apenas gera Cristo, mas forma Cristo em nós. A experiência, então, de colocar Cristo no mundo deve ser também a minha experiência, a sua experiência através da santificação. Até que a glorificação que nós aguardamos, nós possamos experimentar a plenitude da imagem de Cristo em nós. E o exemplo que Maria deixa é o mandamento que ela nos deixa lá no capítulo 2, verso 5 de João. Maria nos deixou um mandamento. E qual foi o mandamento de Maria? Fazei tudo o que ele vos disser. Portanto, é Cristo a figura principal da Bíblia. Pois o próprio Pai disse: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Portanto,
nesse quarto domingo do Advento, bem próximo, bem pertinho do Natal, muito perto do Natal, depois de ouvir João Batista nos chamando a atenção, depois de ouvir Isaías nos chamando a atenção para preparar o caminho, porque o rei é vindo, nós agora olhamos para Maria e aprendemos com ela a abnegação. Negue-se a si mesmo e faça a vontade de Deus, porque o projeto de Deus é maior do que o seu. Nós aprendemos com Maria a humildade, mesmo sabendo que somos portadores de Deus. Nós não nos valemos disso, mas fazemos como Cristo. Nós nos esvaziamos para servir. Aprendemos com Maria o serviço cristão. Que sejamos cheios de graça, como Maria foi, refletindo através dos nossos relacionamentos a imagem de Cristo. Ele que estabelece a paz, que cria pontes nos nossos relacionamentos, onde há abismos, que cria novas atitudes em relação ao próximo e que nos faz, na nossa vida diária, ser portadores de Deus e manifestar aonde nós estamos a sua presença. Seja você assim, meu irmão. Se você for cristão de verdade, lá na sua casa, você vai ser como Maria. Alguém que ao chegar lá, de onde me vem a honra de receber o Valdinei, de onde me vem a honra de receber a Bruna, de onde me vem a honra de receber o presbítero Celso. Não porque presbítero Celso, Valdinei, Bruno, qualquer um aqui seja alguma coisa, mas porque porta a presença de Deus. E aonde a presença de Deus está, a paz, a alegria, a presença gloriosa de um Espírito que ajuda a criar um ambiente fraterno, relacionamentos verdadeiros, solidários, porque é isso que Deus faz na vida daqueles que têm uma experiência com Ele. Amém, queridos?